A minha esposa Mônica é prima de primeiro grau da Cimei, que é a esposa do Otacílio. É uma família grande, né? Então, uma alegria recebê-lo nessa manhã. Nós chegamos a quase ser contemporâneos, quer dizer, podemos dizer, né? Porque você estava saindo do seminário, eu estava chegando, né? O primeiro ano ali, nós convivemos um tempo e depois cada um foi para um lado do Brasil, e aí a gente reencontrou agora em Curitiba. Você já pastoreou Curitiba? Já pastoreou aqui em Colombo também? Não, mas... Não, pastoreei sim quando era distrito do Juvevê, ali, Colombo, Santa Teresa. Ah, tá, então já teve aí o contato. Uma alegria recebê-lo. O pastor hoje traz bênçãos especiais aqui para os jovens e também para todos nós aqui, ao ouvirmos a palavra de Deus. Obrigado, primo. Quando a gente conversa no telefone, falei primo. Queridos, e mais do que isso, parte da minha infância foi passada ali no São Gabriel, porque meu pai é marceneiro, ele tinha uma fábrica de móveis, que está ali ainda. Então, eu passava a manhã na escola e à tarde eu vinha aqui para o São Gabriel. Colombo faz parte da minha história também. É muito bom poder estar com vocês. Obrigado por estarem aqui. Normalmente, o culto termina qual horário? Aí sabe ser meu distrital. Qual que é o horário que é o costume? Eu pergunto, não é sobre a disposição de vocês de quererem ficar mais ou não, mas nós temos as irmãs que os familiares não são da igreja, então é bom a gente respeitar esse horário, que começa a atrasar e tudo mais. 11h30 é o horário que termina? Então, 11h30 a gente vai estar fazendo a oração final, o que nos dá 24 minutos de diálogo. Por conta disso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, no capítulo 20. Eu quero conversar com vocês nessa manhã. Vamos lá. Lembra quando você tinha 11, 12 anos e alguém perguntava a tua idade? Se você não lembra, pergunte para alguém que tem essa idade, 10, 11, 12. A tendência do juvenil é responder não a idade que tem, mas a idade que ele vai fazer. Qual que é a tua idade? Ah, eu vou fazer 12. Ele não fala que ele tem 11. A gente não falava que a gente tinha 10, a gente falava que a gente ia fazer 11. Por quê? Porque existe uma fase da vida que a gente tem pressa que o tempo passe. E depois, o resto da vida, você se arrepende de ter tido pressa que o tempo passasse. Porque daí você quer que o tempo freie, e aí o tempo não freia mais. E aí tem uma música que diz, numa frase, algo que eu concordo muito. A vida, ela é tão rara. E quanto mais tempo você tem para trás, menos tempo você tem para frente, do lado de cada eternidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho 49 anos. Me pergunte se esses 49 anos passaram rápido ou não. Qual a tua idade, meu querido? 61. Esses 61 anos passaram rápido, sim ou não? Sim. E aí, quando você olha para frente, eu te pergunto, do lado de cada eternidade, você tem mais 61 anos pela frente? Não. Eu não tenho mais 49 anos pela frente. E isso dá em nós um senso de urgência de viver. Um senso de urgência de tentar perceber o tempo passando. Só que já estamos em 2024, já estamos praticamente no último final de semana do mês de junho, já chegamos na metade do ano, e, gente, passou rápido demais ou não passou? Então, sim, é um imperativo vital para nós, seres humanos, vivermos com sabedoria. No Salmo 90, Moisés faz essa oração a Deus. Quando ele analisa que a nossa vida chega no máximo a 70 anos, ele, pensando sobre a transitoriedade da vida, no verso 12, ele faz esse pedido: Senhor, ensina-nos a contarmos os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Agora, o que é sabedoria? Na Bíblia, sabedoria é o temor ao Senhor. É você ter respeito a Deus. Sabedoria de vida, segundo a palavra de Deus, é você entender quem Deus é você entender quem você é, e é você entender quem Ele espera que você seja. Então eu quero conversar com vocês sobre isso.
Qual que é o sentido de sermos cristãos? Pode parecer algo assim muito amplo? Não. É algo ao ponto. Mas se esse é ao ponto, nesses próximos 20 minutos, você conseguir apreender algo para a sua vida, e isso mudar a sua forma de entender algumas coisas, eu entendo que esses 20 minutos já terão valido a pena. E a essência do que a gente vai conversar está num texto que a gente aplica mal. Está num texto que a gente aplica mal. E se encontra em Êxodo, no capítulo 20, 10 mandamentos. Eu vou ler desde o verso 1, que é antes do começo, que é antes dos 10 mandamentos, e a gente vai até o verso, do verso 1, nós vamos até o verso 4. É no verso 4 que está o foco do nosso diálogo. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu gosto da maneira como Deus introduz os 10 mandamentos. Ele poderia ter dito: eu sou Deus, você não é, eu mando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele poderia dar uma carteirada: eu sou Deus, sou eu que mando. Isso é verdade, Ele é Deus, é Ele que manda. Mas Deus não quer estabelecer com você um relacionamento de eu mando, você obedece. Vou repetir isso. Deus não quer estabelecer com você um relacionamento de eu mando, você obedece. Porque se Deus quisesse de você apenas obediência, a maneira mais fácil era ter chutado o Faraó do trono e falar assim: sai, Faraó, porque agora quem vai mandar nesses escravos sou eu. Mas não. Deus primeiro liberta os escravos, e ao libertar os escravos, antes de dar as orientações que nós chamamos de mandamento, olha o que ele informa: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, eu sou aquele que fez bem para você. Com essas palavras, o que Deus está querendo conquistar? O que Ele está querendo conquistar? Vou dar um exemplo para vocês. Você, por favor, seu nome? Franciele. Vem aqui na frente, por favor. Seu nome? André? André, inspira, respira e não pira agora, tá bom? Franciele, vem, por favor, me dá um abraço aqui. Vocês conhecem a Franciele, vocês conhecem o André. Pergunto a vocês: vocês acham que ela está mais confortável aqui me abraçando ou onde ela estava antes? Ela já até riu aqui. Onde ela estava antes, com certeza. O legal é que eu discordo de vocês. Porque contra fatos não há argumentos. E o fato é que ela está abraçada aqui. E riu de novo. Vamos lá. Eu estou certo? Você prefere estar comigo ou prefere estar lá com seu esposo? Com meu marido. E por que você está aqui comigo? Porque você me chamou. Ok? Então vamos lá. Fique à vontade, então. Eu já sabia dessa resposta dessa na hora que eu pedi o abraço e ela fez assim, ó. Tipo, aquele deu os 3 tapinhas, sabe? Quando alguém te dá um abraço e dá 3 tapinhas é porque a pessoa não está confortável com isso. O que esse exercício ensina sobre ela? 2 coisas. Primeiro, ela é educada, é obediente. Eu pedi que ela viesse, ela veio. Ela seguiu as orientações, pediu abraço, ela me deu abraço. Primeira verdade sobre ela é obediente, é educada. Segunda verdade sobre ela: o coração dela não é meu. O coração dela é dele. Amém, igreja? Então veja, o que eu tenho dela não é o coração dela. Eu tive a obediência e a educação. O que Deus tem de você? O que Deus tem de você e o que é que Ele pede de você? Veja que muitos de nós podemos ter sido ensinados, ao entrarmos na igreja, a obedecermos a Deus. Porque existe uma ênfase muito grande, a gente tem que obedecer os mandamentos. A gente tem que. Eu tenho que, o pastor chamou, eu tenho que ir lá. Eu tenho que abraçar. Mas no momento em que eu deixei você à vontade, você fez o que você quis.
Sabe, uma das formas legais da gente saber se a gente obedece ou ama a Deus é o sábado. Porque quando o sábado está vindo, é como se Deus falasse, agora é meu dia. Quando o sábado termina, é como se Deus falasse, agora fique à vontade. E quando o sábado termina, o que a gente faz? A gente faz o que quer. E o que quer tem a ver com o que Deus quer? Você está percebendo? Então isso mostra que a gente obedece. Ele tem o nosso abraço, mas ele não tem o nosso coração. E a maior prova que ele quer relacionamento e não obediência, e já vou explicar uma coisa, é porque ele fala, filho meu, dá-me hoje o teu, porque ele sabe, se tiver o coração, ele vai ter o abraço, não precisa nem pedir. Você tem o abraço dela sem precisar pedir. Se nós amarmos a Deus, ele vai ter da gente a obediência sem precisar pedir. Porque quem a gente ama, veja que o mandamento ele é uma coisa automática para quem ama. Imagine que Deus chegasse aqui hoje e falasse, pessoal, muita confusão nessa discussão de mandamentos, então vamos fazer o seguinte, eu vou liberar vocês da guarda dos mandamentos. Imagine que Deus falasse isso. O que vocês acham que ia acontecer com a igreja? Ia virar uma baderna. Por quê? Porque nós não amamos. Quando você não ama, o comportamento correto é uma simulação do comportamento amoroso. Agora, quando você ama, olha o que iria acontecer. E eu concordo com o irmão, ia virar uma baderna, porque a gente não foi ensinado a amar a Deus, a gente foi ensinado a obedecer. E obediência é mais ou menos assim, chefe, o chefe você obedece. Você faz tudo que o chefe manda porque você reconhece que você depende dele. A gente reconhece que depende de Deus. Mas o que acontece nas férias? Nas férias você fica livre do trabalho e Você vai viajar, você não convida o chefe. Porque você obedece o chefe. Você se acostumou a se relacionar em obediência, mas não em amor. Agora imagine que Deus chegasse e te liberasse dos 10 mandamentos. Pergunto a você, e eu vou perguntar para um pai e mãe agora com relação ao filho, porque se eu perguntar para marido e mulher, dependendo da situação do que aconteceu antes, a resposta pode ser complicada. Onde é que tem pai e mãe aqui? Pai e mãe? Ok? Mãe e filhos? Cadê? Você mataria sua filha? Mas por que não mataria se agora não tem mais um mandamento dizendo que não pode matar? Você está percebendo? Nenhum pai precisa do mandamento não matarás para não matar o filho. Porque onde existe amor, o mandamento é automático. Levante a mão aqui os homens que não traíram as esposas. Esse é um momento emocionante, porque tipo assim, as esposas ficam, cadê essa? Levanta essa mão. Beleza, não, vai levantar ou não vai? Ele levantou atrás de você ele toda ansiosa, né? Ele já tinha levantado a mão. Vamos lá então, Eric. Olha a pergunta. Eu não vou nem fazer a pergunta, mas imagina que a pergunta fosse assim, Eric, por que você nunca a traiu? Se ele respondesse, porque o mandamento diz que não pode. Como é que você se sentiria com uma resposta dessa? Não se sentiria amada. Porque daí ela descobriu que ele não traiu porque ele sabe que não pode trair. Fica complicado. Um dia eu falei numa igreja dessa maneira, e o pessoal ficou estranhando, né? Eu falei, irmãos, hoje, inclusive, estou fazendo aniversário de casamento. 27 anos. Eu diria assim, irmãos, faz 27 anos que eu durmo com a mulher que eu quero. O pessoal ficou assim. Eu falei, sim, eu quero a minha esposa. Não quero outra. Porque quando você ama, você não precisa de outra. Você está percebendo? Então veja, não é que o mandamento não é importante, ele é essencial. Mas a base do mandamento, quando a gente diz que a base do mandamento é o amor, porque o combustível do mandamento é o amor. Se você ama, você vai ser fiel. Se você ama, você vai preservar a vida. Agora, quando você não ama, você quer acabar com a vida. Quando você não ama, você quer esganar a pessoa. Aí, quando falta o amor, tem que vir a regra. Para que module e tente preservar em você aquilo que o pecado desestruturou. E o que o pecado desestruturou? O que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. E disse Deus, façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
E é sobre isso o mandamento segundo. Vamos voltar ao texto, que eu falei para vocês que o foco estava no verso 4. Êxodo 20, verso 3. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, verso 4: não faça para você imagem. Olha para mim. A nossa tendência imediata é pegar esse segundo mandamento e aplicar para os nossos irmãos católicos. Como irmãos... Não, é irmão, é filho de Deus. Ok? Todo mundo que é filho de Deus tem o mesmo pai e irmão. Correto? Você pode não ter a mesma profissão de fé. Você pode não pensar da mesma maneira. Exatamente como eu e meus irmãos. Eu sou um dentre 8 irmãos. A gente não é igual, a gente não pensa da mesma maneira, a gente não tem o mesmo estilo de vida, mas isso não deixa o fato de que eles são meus irmãos. Ok? Então, normalmente nós temos a tendência de pegar esse mandamento e querer aplicar para católico. Mas não. Esse mandamento não é apenas sobre fazer imagem de escultura. É sobre você ser a imagem. Por que a gente não deve fazer imagens? Porque nós fomos pensados para sermos a imagem. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Toda vez que você desfoca dessa relação, você e Deus, e busca modular isso em outras imagens, você está escapando da tua responsabilidade como cristão. Pare para pensar que tudo o que fazemos na igreja deveria ter um objetivo: restaurar em nós a imagem e semelhança que foi distorcida pelo pecado. Toda a busca da igreja é ajudar os seus membros a serem cada dia melhores no exercício da santificação, para que a cada dia você se torne mais semelhante a Jesus. E essa semelhança, esse desenvolvimento da semelhança com Deus, deveria te tornar uma pessoa melhor ou pior? Mas melhor em que sentido? Melhor que o outro ou melhor para o outro? Melhor para o outro. Mas veja como muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente cai na armadilha do fariseu, que olhou para o lado e falou: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Basta que você não cuide, e você fica nesse lugar. Basta que você não cuide, e daqui a pouco você se percebe nesse lugar, olhando para o lado e se sentindo superior aos outros. E eu não falo de você, eu falo de mim. Eu venho de uma família não adventista, e quando eu não cuidava, eu analisava a vida dos meus irmãos e pensava: olha, eu estou melhor do que eles, porque eu estou na igreja. Havia nesse pensamento um sentimento de eu sou melhor que eles. Fiquei 27 anos sem comer carne. E muitas vezes eu via as pessoas comendo carne e pensando: a gente não costuma confessar isso, mas esse sentimento fica lá dentro. Esse sentimento de que você se sente que é melhor do que o outro. A gente é adventista, se sente melhor do que as outras religiões. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos isso, a melhor música. Eu gosto com tristeza. Eu gosto de ler comentários nas redes sociais dos adventistas falando sobre a igreja. Orgulho de ser adventista, temos a melhor música, temos isso, somos aquilo. E tudo isso revela um sentimento de que nós somos melhores do que os outros. Mas não é sobre isso. Nós fomos pensados por Deus para desenvolvermos nesse processo de santificação uma natureza semelhante a Deus, que é uma natureza amorosa, porque Deus é amor. Uma natureza que me torna uma pessoa melhor para o outro. Por isso que, se eu me torno uma pessoa melhor para o outro vai se sentir beneficiado com a minha existência. E é quando o outro se sente beneficiado com a minha existência que eu me torno efetivamente a luz do mundo. A luz não resolve o problema das trevas desaforando as trevas, falando mal das trevas, criticando as trevas. A luz resolve o problema das trevas sendo luz, brilhando.
Quando ela chega, ela esclarece. Esclarece. O sal, somos sal da terra. Gente, a igreja é saleiro. Mas o sal só existe em função do que está fora do saleiro. Então nós estamos aqui porque Deus nos ama, porque Deus nos escolheu. Mas nos escolheu por quê? Nos escolheu por causa dos outros. Então eu até diria mais, Deus te ama. Mas nessa manhã você não está aqui porque Ele te ama. Nessa manhã você está aqui porque Ele ama quem não está aqui. Para te inspirar a ser uma pessoa melhor quando chegar em casa. Para ser uma esposa melhor, um esposo melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. E aí eu te pergunto, o exercício da tua religiosidade tem te feito uma pessoa melhor para os outros? Ou apenas tem te munido de instrumentos? E hoje eu comentei na classe jovem, é muito fácil pegar o nome de Deus e colocar o nome de Deus em cima de um monte de coisa errada que a gente faz. É muito fácil usar o nome de Deus para justificar um monte de práticas erradas que nós temos em relação ao próximo. Hoje mesmo, num grupo de colegas do doutorado, o pessoal estava falando de um pastor que deixou o ministério essa semana. E aí tem um monte de versão, né? Porque onde não tem informação, sobra especulação. O cara saiu do ministério, então deve ter roubado, deve ter adulterado, e ele saiu do ministério por uma escolha pessoal. E aí fica um monte de coisa assim. Aí eu até comentei, engraçado, que a gente gosta de falar das pessoas, mas não fala com as pessoas. Então é fácil a gente ficar julgando as pessoas. E o julgar as pessoas é uma coisa bem humana, bem pecaminosa. Mas quando acontece dentro da igreja, ninguém está julgando ninguém, só estamos cuidando da vida espiritual das pessoas. Aí você nunca está julgando ninguém, você fica cuidando da roupa das pessoas. Isso não é julgamento, isso é modéstia cristã. Na verdade, a gente não cuida da roupa dos outros, a gente cuida da roupa das mulheres, porque a gente não cuida da roupa dos homens na igreja. E aí a gente fala que isso é modéstia cristã, mas não é modéstia cristã, isso é machismo. Aí a gente cola o nome de Deus nisso, e aí a gente continua sendo machista, achando que a gente está sendo zeloso. Mas quando falam da gente, do carro, da nossa roupa, porque o homem também tem vaidade, tem ou não tem? Quando fala da vaidade do carro do homem, do celular. Aliás, o carro do homem é uma vaidade, porque, sim, veículo serve para nos levar do ponto A ao B, mas nós homens gostamos de carrões. E se a gente tiver um cara com um carrão, a gente não fala que é vaidade, a gente fala, nossa, parabéns. Se chegar um irmão com uma caminhonetona aqui, a gente vai dizer, parabéns, não sei porquê. Primeiro que a caminhonete não é dele, é do banco. Segundo que nos próximos 6 anos, ele vai pagar 3 caminhonetes daquela e vai deixar de ser pactuante da igreja. Por que a gente está dando parabéns? Mas você está percebendo? Mas colou o nome de Deus nisso, virou discurso de modéstia cristã. Aí a gente estabelece alguns padrões musicais. Eu sou líder da música na associação. Eu sou músico, pós-graduado em História da Música. E a Igreja Adventista tem documentos sobre música. A igreja é equilibrada. Eu costumo dizer, o adventismo é equilibrado. Nós adventistas é que não somos. Aí, por exemplo, nós temos uma bronca com instrumento de percussão. Isso não é bíblico. Porque na Bíblia diz até para usar pandeiro. Isso não é bíblico, isso é cultural. Isso tem uma raiz, eu vou dar um nome, as coisas têm seu nome. Isso é racismo. Só que quando você cola o nome de Deus, é sobre a música que agrada o céu. Não. Não, mas é porque percussão era usado no paganismo africano. Todo instrumento musical tem, em algum momento da história, tem a sua utilização em algum paganismo. Lembra do Deus Pan? Metade bode, metade homem. Que instrumento que ele toca? É uma flauta. Uma flauta. O budismo usa que instrumento para fazer o pessoal pirar? Sino. E as prostitutas, no Antigo Testamento, usavam que instrumento debaixo das árvores para chamar os seus amantes? Harpa. Mas ninguém problematiza a harpa, ninguém problematiza sino, ninguém problematiza a flauta. A percussão é problematizada. Sabe por quê? Porque ela tem cor. E se tem cor, é da nossa sociedade. Você não faz nem isso por mal. Você faz isso porque a vida toda é assim. E se a gente não entende isso, existem algumas barreiras que nos impedem de vivermos um cristianismo real, de sermos realmente pessoas melhores para as outras. Alguém escolheu o biotipo, por exemplo?
Alguém escolheu se vai... existem 3 biotipos, né? O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo é aquela pessoa magrinha que não importa o que coma, o que faça ou não faça, ela fica magrinha. O mesomorfo é aquele corpo médio que responde. Se não come, emagrece, se come, engorda, se vai na academia, ganha massa muscular. E aí você tem o endomorfo, que é a pessoa que tem a tendência natural à obesidade. Eu te faço uma pergunta. A pessoa escolhe nascer endomorfa? Mas você já percebeu que a pessoa endomorfa, ela é piada desde pequena? Eu conversei sobre isso com o pastor Budal. Ele chegou na minha sala, ele é obeso, é uma obesidade hormonal. Ele nasceu obeso. Aí tinha um bombom lá, eu ofereci para ele, ele falou, você tem uma coisa que gordinho gosta. Ele já começou a fazer isso com ele mesmo. Aí daqui a pouco chegou o pastor Fridolino, ele falou, olha, eu estou comendo bombom para você ver que eu sou fitness. E ele apontou para ele mesmo. Eu falei, é incrível, e você é pastor? E é incrível como você já assumiu isso desde criança. Porque esse condicionamento social fez você decidir assumir o protagonismo. Por que toda pessoa obesa faz piada consigo mesma? Porque ela... É bem isso, é defesa. Para que os outros parem de falar da sua forma física, para que os outros parem de falar do nosso cabelo, para que os outros parem de falar da nossa cor, a gente assume isso. Mas isso só mostra o quê? Que a gente está numa sociedade doente. E a igreja deveria existir para quê? Nós somos imagem de Deus para quê? Para manter isso como é? Aí você, né, se você está sem cabelo, você já sabe que vem piada por aí, e você já assume a piada. Se você usa óculos, você já sabe que vem apelido por aí, você assume isso. Mas será que nós, como cristãos, por sermos a imagem e semelhança de Deus, não tínhamos que ser diferentes? Como Jesus trataria as pessoas? Como é que Jesus trataria as mulheres? Como é que Jesus trataria as pessoas das mais diversas cores? Como é que Deus trataria o diferente? É igual a maneira como a gente trata? Se não é igual, quem tem que mudar? É Jesus que tem que mudar o jeito dele? Ou somos nós que temos que repensar? Ou somos nós que temos que repensar a nossa maneira de ser? Então é isso. Eu e você fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. A gente não foi criado para ser Deus, mas a gente foi criado para funcionar como Ele funciona. Em amor, em justiça, em retidão, em misericórdia, acolhendo, nunca acusando. É a primeira vez que eu estou falando aqui. E tem que cuidar para que não seja a última, né? Porque dependendo do que fala... Mas assim, eu fui pastor no JuVV por 6 anos. E uma vez eu falei uma coisa lá, lógico, o pessoal já me conhecia e sabem que eu falo algumas coisas, mas tudo que eu falo é com muito afeto. Eu quero uma igreja melhor, porque é tudo que a gente tem até que Jesus volte. E se a gente não aprender a fazer desse um lugar agradável, cada vez menos pessoas vão querer voltar aqui. E daqui a pouco nem você mais vai querer voltar aqui. Por que você acha que tem tanta gente que não voltou da pandemia para cá? Porque viu que é melhor ficar em casa, assistindo em casa, do que ter que enfrentar o escrutínio, o julgamento, as conversas, os problemas da vivência. Então, tudo que eu falo é na busca da gente tentar viver melhor, até que Ele volte. É na busca da gente tentar viver melhor. E aí lá um dia, eu falei, irmão, eu estava falando sobre julgamento. Você quer julgar mesmo? Porque Jesus falou, não julgueis. Jesus pediu para você não julgar, mas você quer sim julgar? Então eu vou te dar 2 caminhos. O primeiro deles, vai fazer vestibular para a faculdade de Direito. Estuda, depois que completar a faculdade, faz a prova da OAB, ganhou o registro de advogado, aí faz um concurso para juiz. Passou nesse concurso, aí pronto, você está habilitado a julgar. Mas se você achar que leva muito tempo e depende de muita cognição, tem um outro caminho mais rápido, dura só 3 dias. Pensa em quem você quer julgar, escolhe a pessoa que você quer julgar, morre por ela. Morreu por ela, daqui a 3 dias ressuscita. Mas e se não ressuscitar, pastor? Amém. A igreja se livrou de um chato. Esse tipo de coisa você fala para nunca mais ninguém te convidar mesmo, né? Aí as pessoas não... Mas você consegue entender a essência da brincadeira com grande fundo de verdade? A gente não precisa continuar sendo.
a nossa pior versão. A gente pode ter um comprometimento real com a nossa fé. A gente pode parar de perder tempo. E como é diferente quando a gente frequenta a igreja e abraça essa mensagem. Como é diferente quando a gente começa a caminhar com Deus e abraça o propósito de Deus. Como tudo faz sentido quando você está 100% aonde você está. Agora, o que não faz sentido é a gente estar metade aqui, metade lá fora. Viver metade aqui, metade lá fora. O que não faz sentido é você ser um universitário que fica defendendo o criacionismo, mas vive como se fosse um evolucionista. Você é criacionismo na teoria, mas na sua prática você vive como se fosse um animal, guiado pelos teus instintos. Não! A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente foi criado para ser a resposta de uma pergunta que eu me faço há muitos anos. Tem muita gente assistindo Chosen, é uma série muito legal, muito melhor que qualquer outra série, muito boa. Mas faz muitos anos que eu me faço a seguinte pergunta: poxa, ok, Jesus se tornou carne, habitou entre nós faz 2000 anos atrás. Mas e se ele vivesse hoje? Se ele tivesse um celular? Como é que seriam as conversas dele de WhatsApp? Aliás, o celular de Jesus teria senha? Se Jesus fosse casado, ele esconderia o celular da esposa? Aliás, se Jesus fosse casado, como é que ele trataria a esposa dele? Aliás, se Jesus não fosse casado, mas ele fosse um jovem, se Jesus tivesse uma namorada, como é que seria o comportamento dele? Como é que ele trataria as pessoas? Aliás, uma pergunta provocativa aqui: se ele não tivesse tornado homem habitado entre nós, mas tivesse tornado uma mulher, como é que ele se comportaria? Aí eu comecei a descobrir que a nossa vida, ela existe para ser resposta a essas perguntas. Você existe para ser a resposta. E se Jesus não tivesse morrido com 33, tivesse passado dos 60, como é que ele viveria? E se ele fosse casado, que tipo de casamento ele teria? Se ele fosse um jovem solteiro, se ele tivesse o celular? Nós existimos para ser essa resposta. E buscando ser essa resposta, a gente vai estar sendo cada dia mais a imagem e semelhança dele. Oro por você, ore por mim, para que a gente consiga caminhar nessa direção. Na certeza que vivendo assim, o nome de Deus vai ser glorificado, a igreja de Deus vai ser edificada, porque a gente vai ser bênção. A gente vai ser bênção. A gente vai ser razão de bênção, não de confusão aqui dentro. E haverá salvação e serviço para o nosso semelhante. Obrigado por vocês terem emprestado o ouvido de vocês. Que a gente possa prosseguir no nosso sábado de maneira muito especial. Hoje tem um convite até para vocês. Tem alguma atividade no distrito hoje à tarde? Tem, né? Então tem um convite para vocês. Estejam na atividade do distrito hoje à tarde. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos encerrar com uma oração. Pai querido, obrigado por a gente ter o sábado como bênção, a Tua igreja como refúgio, lugar onde a gente pode sentar, ouvir a Tua palavra e refletir sobre a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a seguirmos buscando revelarmos o Teu caráter e a Tua imagem. Que sejamos, que não façamos imagens, porque fomos criados para sermos a imagem, que nos tornemos a Tua imagem, a melhor tradução e linguagem humana da verdade e realidade de quem o Senhor é. Revela a Tua verdade através da nossa vida. É o que pedimos no doce nome de Jesus. Amém.